A casa é a coisa mais cara que a maioria das pessoas vai comprar na vida. E ao mesmo tempo, a única que a gente compra sem saber direito o que vai receber. Quando vai ficar pronta, quanto vai custar de verdade, quantos problemas vão aparecer no caminho. E mais estranho ainda é que a gente aceita isso como se fosse normal. Eu sou Sérgio Delfiol e você está na House Cut. No vídeo passado, a gente chegou numa ideia. Material não é sistema. O que decide a obra não é com o que você constrói, é como tudo se organiza. Hoje eu quero dar um passo adiante, porque mesmo quando existe organização, a construção ainda funciona de um jeito que nenhuma outra indústria aceita mais. E isso parece uma pergunta simples. Por que a casa ainda não virou um produto? Pense no que você compra no dia a dia. Um carro é um produto, um celular é um produto. Você sabe o que espera, sabe como funciona, sabe quanto custa antes de comprar. Agora pensa numa obra. Cada uma é diferente. Cada decisão muda no meio. Cada execução depende do que está ali naquele dia. Nada é totalmente repetível. Nada é totalmente previsível. Tudo precisa ser ajustado no caminho. Na prática, a construção trata a casa como se fosse a primeira casa da história. E aqui está a diferença que muda tudo. Um produto é padronizado, é repetível, é testado, é previsível e, principalmente, ele aprende. Você faz uma vez, encontra um erro e corrige. E a próxima sai melhor. E assim sucessivamente. Produto melhora a cada repetição. Agora, compara com uma obra. Cada obra começa do zero. O erro de uma não vira aprendizado para a próxima. Ele só acontece de novo. Nada se acumula. E essa é a diferença que muda tudo. O produto melhora cada vez que se repete. A obra só se repete. E isso define o prazo, define custo, define quantidade, define qualidade, define se você consegue prever o resultado ou não. Deixa eu te mostrar isso com uma pergunta. Por que voar de avião é mais seguro do que andar de carro? Não é porque o avião é feito de um material melhor, é porque tudo no voo é processo. Tem checklist, tem sequência, tem protocolo para cada etapa. Nada é decidido no improviso. Cada decisão foi tomada antes, muito antes do avião sair do chão. Quando algo dá errado em algum lugar do mundo, aquilo vira regra nova para todos os voos seguintes. O sistema aprende com cada erro. Por isso, voar ficou cada vez mais seguro. Agora, pensa na construção. Cada obra resolve o próprio problema. Quase nada disso vira regra na próxima. O erro de hoje vai acontecer de novo na obra do vizinho amanhã. Deu para entender? E aqui muita gente já está pensando no seguinte: mas E aqui muita gente já deve estar pensando o seguinte: mas cada casa é diferente? Mas cada casa... E aqui muita gente já está pensando o seguinte: mas casa... E aqui muita gente já está pensando o seguinte: mas cada casa é diferente, cada terreno é único, cada cliente quer uma coisa. Como é que isso vira produto? Essa é a melhor pergunta que você pode fazer. Essa é a melhor pergunta que você pode fazer. Mas ela parte de um engano. Porque produto não quer dizer padronização. Produto não quer dizer tudo igual. Pense de novo Produto não quer dizer tudo igual. Pensa um pouco num carro. Certo? Vamos pensar num carro. Mesmo carro tem dezenas de versões, concorda? Cor diferente, acabamento diferente, motor diferente. Mas a base, o que sustenta tudo, é a mesma. É uma plataforma padrão. Personalização vem em cima dela. E é exatamente isso que muda o jogo. Porque a diversidade não impede o sistema. O erro não é querer casa diferente. O erro é achar que, porque elas são diferentes, cada uma precisa ser inventada do zero. E isso não acontece por acaso.
A construção nasceu artesanalmente. O conhecimento era local. Os materiais eram locais também. A técnica passava de pessoa para pessoa. Não existia padronização. Não existia escala. E lá atrás isso fazia todo sentido. Era o único jeito possível de construir. Só que o mundo não ficou parado. A indústria automotiva virou linha de montagem. A eletrônica virou sistema padronizado. A manufatura virou processo repetível. Todas elas saíram do artesanato e viraram produto. Mesmo assim, a construção continuou pensando como há 100 anos atrás. Mesma lógica, só com ferramenta mais nova. E aí surge uma contradição estranha. Porque hoje a construção tem tecnologia de sobra na obra. Tem software 3D, tem corte controlado por computador, tem engenharia avançada, tem cadeia de fornecedores que cruzam o mundo inteiro. Mas mesmo com tudo isso, a decisão ainda é tomada no improviso, no meio da obra. O projeto muda no caminho. A sequência não está definida. A gente tem ferramenta de produto, com mentalidade de canteiro de obra de 1920. A tecnologia avançou. O jeito de pensar, não. E tem um motivo claro para isso. Na construção, ninguém é dono do todo. O arquiteto projeta, o engenheiro calcula, o empreiteiro executa. O fornecedor vende o material. Cada um cuida muito bem do seu pedaço, mas ninguém cuida do sistema inteiro. Não existe uma lógica única conectando tudo, começo ao fim. Cada parte pensa sozinha. Quando as partes não conversam, o resultado não pode ser controlado. Aparece desalinhamento, aparece conflito, aparece retrabalho, aparece o erro que ninguém viu chegando, porque produto tem alguém responsável pelo conjunto. A obra, na maioria das vezes, não tem. Deu para entender? Mas tem uma coisa que é pior que tudo isso. A gente normalizou o erro. Hoje as pessoas já entram numa obra esperando que é problema, esperando atraso, esperando custos que não estão computados, como se isso fosse parte natural da construção, como se fosse inevitável. E não é. Isso não é destino, é consequência. Consequência de tratar como improviso uma coisa que já poderia ser resolvida, que já poderia ser um sistema. O problema não é a obra dar errado de vez em quando. O problema é a gente ter aceitado que é assim que tem que ser. Enquanto a casa for tratada como um processo artesanal, ela nunca vai ser previsível, nunca vai ser, como eu vou dizer, nunca vai ser consistente. Nunca vai chegar ao nível de eficiência que todas as outras indústrias já alcançaram. E olha que isso não é falta de tecnologia. É falta de uma forma de pensar. Pensar como 1920 não é tradição, não é cultural, é só caro. Casa pode virar produto. A pergunta é, por que ainda não virou? E pegando esse gancho, porque no próximo vídeo eu vou responder exatamente isso. Por que a indústria, com toda a tecnologia que tem, nunca industrializou de verdade? E por que industrializar não é o que quase todo mundo pensa que é, certo? Acho que eu fui claro. Forte abraço, até o próximo vídeo. Sim, né? Claro, se o produto fosse o melhor, não teria problema, né? O avião, veja o avião ele só resolve porque tem os problemas, né? Você consegue resolver todos os problemas e ir somando, como eu vou falar?